Boa noite, pessoal, mais uma vez. Hoje, dia 7 de fevereiro de 2023, aula 1, parte 2, matéria Teologia do Novo Testamento. Acabamos de começar e já estamos num ritmo frenético aqui de conteúdo, vendo bastante coisas, que é para já estrear bem o ano. Então, nós estamos vendo, dentro da matéria de Teologia do Novo Testamento, um pouquinho a respeito da realidade do apóstolo Paulo, um dos principais personagens aí do Novo Testamento. Falei com vocês a respeito do apóstolo Paulo com relação a ser um cidadão do mundo judaico, que e foi enfatizado aqui o seu nascimento e a sua instrução, e agora será destacado a questão do apóstolo Paulo pertencer ao mundo romano. Para isso, eu peço por gentileza que alguém leia o texto de Atos 22, de 25 a 29. 22. Atos 22, de 25 a 29. Isso, pastora. Vamos lá. 22, 25 a 29. E ouviram-no até esta palavra e levantaram a voz, dizendo: Tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. E clamando eles e arrojando de si as vestes e lançando pó para o ar, o tribuno mandou que o levassem para a fortaleza, dizendo que o examinassem com açoites para saber por que causa assim clamavam contra ele. E quando o estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: É-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? Pode ler até o 29, tá, pastora? Até o 29, tá Isso, por bom. gentileza. E ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: Vê o que vais fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe: Dize-me, és tu romano? E ele disse: Sim. E respondeu o tribuno: Eu, com grande soma de dinheiro, alcancei este direito de cidadão. Paulo disse: Mas eu sou de nascimento. E logo dele se apartaram os que o haviam de examinar, e até o tribuno teve temor quando soube que era romano, visto que o tinha ligado. Acho que preso, né? Isso mesmo, pastora, muito obrigado. Então, olha só, nós encontramos a informação nessa passagem bíblica de que Paulo era um cidadão romano. Uai, mas ele não era judeu? Pois é, Paulo tinha a cidadania romana. Embora fosse judeu, tinha uma cidadania romana. E o fato dele ter essa cidadania romana dava a ele uma série de direitos que ele podia usufruir. Agora, antes de conhecermos os seus direitos, temos algumas questões que devem ser levadas em consideração. O título de cidadão romano era concedido a alguém que conseguisse, de alguma forma, corresponder ou atender a um desses pré-requisitos que estão aqui destacados. Ou Paulo nasceu em uma das províncias de Roma, cujos pais tivessem o título. Nós já vimos que ele nasceu em Tarso, uma província romana. Ou ele, o império dava esse privilégio para algum escravo que prestou algum serviço relevante, ou ele comprou. O título era vendido por uma grande soma de dinheiro, conforme a passagem que a pastora Odete leu aqui para nós. Bom, nós descartamos esta, certo? A 3, porque aparentemente não é isso que aconteceu. O próprio apóstolo Paulo, na passagem que foi lida, responde que ele tem esta cidadania por direito de nascimento. Então, se ele tem esta cidadania por direito de nascimento, a gente exclui essa, porque ele não comprou, e exclui essa também, porque sendo escravo, ele não, se porventura ele fosse escravo, e não é o que os versículos bíblicos nos apontam, então ele não teria obtido a cidadania desde que nasceu. Então, ao que se acredita, provavelmente Paulo tinha este daqui. Nasceu em uma província cujos pais tivessem o título. Então,
ao que se discute aqui, provavelmente os pais de Paulo ou compraram ou foram pessoas relevantes aqui a ponto de receberem a cidadania romana. Então, os pais deles obtiveram a cidadania por meio do 2 ou do 3 e ele veio com o 1 aqui. Nasceu em uma província e herdou esse título aqui, essa cidadania dos seus próprios pais. Tá bom? Agora, o que isso quer dizer na prática? O fato dele ser um cidadão romano dava a ele alguns privilégios, da mesma forma que você ser um cidadão europeu, americano, ou seja lá o que for, te dará privilégios dentro do ambiente onde aquela cidadania ali tem uma influência ainda maior. O fato dele ser romano dava a ele alguns direitos que estão destacados aqui. Um cidadão romano não poderia ser crucificado, por isso é que no governo de Nero, Pedro morreu crucificado enquanto Paulo foi degolado, uma vez que Pedro não era cidadão romano. Paulo não é crucificado, né? Aliás, Pedro é crucificado de cabeça para baixo. A gente viu isso em história da igreja, certo? Paulo foi degolado, ao que acredita-se aqui. Um cidadão romano não podia. Muito, muito diferente, né? Ainda bem que crucificado e degolado aqui a diferença assim, de morte, né? Sofrida, que o fato dele ser degolado indica com que ele não sofresse tanto na cruz, né? Tem essa diferença aqui, mas morre do mesmo jeito. Um cidadão romano não podia ser açoitado sem ser condenado, é exatamente esse contexto que é a passagem de Atos lá, que é o que a gente acabou de ler, né? Que a pastora Odete acabou de ler aqui para nós. Então, ele não poderia ser ali açoitado sem ser condenado. Então, quando estão condenando Paulo e sabem que ele é cidadão romano, o pessoal treme na base porque sabe que se eles fizessem isso, eles sofreriam algumas consequências. Então, o título dava alguma segurança. Como cidadão romano, ele era membro oficial da cidade, podia participar da Assembleia do Povo, da organização e governo da cidade, e ele tinha o direito de votar, fazer contratos, ter um casamento legal e isenção de impostos dentro da sociedade daquela época ali, tá bom? Então, nós vimos aqui um pouquinho a respeito do seu convívio aqui dentro do mundo romano. E retornando que então Paulo era judeu. Como judeu, ele era um monoteísta inflexível. Então, Paulo adorava a Deus unicamente de uma forma inflexível. Ele não barganhava sua fé. Ele era alguém que cria piamente, convictamente naquilo, e ele não negociava. Por isso que o texto de Gálatas, que eu leio para vocês, Gálatas 3:20, nos diz exatamente isso. O mediador representa mais de um, Deus, porém, é um. Em todo o tempo, Paulo afirma esse monoteísmo, ou seja, adorar a único Deus, uma vez que a religião romana e grega eram politeístas, adoravam vários deuses. Paulo rejeitava a religião pagã, tudo aquilo que se opunha à religião pagã, conforme o texto de Colossenses 2:8 vai nos reforçar isso, né? Quando Paulo diz que deveriam ter cuidado para que ninguém os escravizasse a filosofias vãs e enganosas, porque Paulo rejeitava tudo aquilo que era contra. Rejeitava a idolatria. Paulo, uma vez que conhecia muito bem a história dos judeus e conhecia o engano na qual os judeus se meteram ao adorar outros deuses, né, ao se meter na idolatria, rejeitava então toda idolatria. Por isso que Paulo afirma em 1 Coríntios 10:14, fujam da idolatria. E até então considerava o Antigo Testamento como Sagrada Escritura, uma vez que, na época de Paulo, o Novo Testamento não estava pronto, ele estava sendo produzido ainda, estava em construção. Então, a única escritura que Paulo tinha em mãos era o Antigo Testamento, a qual ele considerava. O texto de Romanos 1:2, por exemplo, demonstra falando a respeito de Jesus, prometido pelos profetas nas Sagradas Escrituras. Então, tudo isso fazia de Paulo alguém que compartilhava a fé judaica na centralidade da lei. Paulo acreditava nos profetas, acreditava piamente na lei judaica. Faz-nos pensar, então, que Paulo era alguém que cria na vinda do Messias como alguém que viria para destruir os seus inimigos, redimir Israel e estabelecer o reino de Deus. Então, Paulo tinha esse pensamento como qualquer judeu da sua época, do seu tempo. Paulo acreditava que o Messias viria para destronar
os seus inimigos. Ele não tinha ainda a cristologia avançada, conforme nós veremos posteriormente. No entanto, um dado momento da época de Paulo, algo mudou. E o que foi que mudou foi a morte. É claro que um dos eventos que antecede a sua conversão e que nós pressupomos, né, que fez com que ele mudasse foi a morte de Estevão, quando em Atos 8:1 nos diz que Paulo estava ali consentindo na morte do diácono Estevão. Paulo nos transmite a informação que ele perseguia a igreja, né, conforme o texto de Gálatas e 1 Coríntios, Gálatas 1:13 e 1 Coríntios 15:9, nos diz que Paulo perseguia cruelmente, violentamente a igreja e estava ali, mediante ao seu zelo da lei, perseguindo e consentindo também com a morte de Estevão, acreditando que esta atitude estava agradando a Deus, exterminando este novo povo que dizia que Jesus era de fato o Messias. Mas algo aconteceu na vida de Paulo que mudou radicalmente a ponto dele amar a Jesus, como o nosso emoji aqui bem assim destaca, né? Algo mudou radicalmente na vida de Paulo a ponto dele amar a Jesus e a ponto dele proclamar aquilo que antes ele perseguia. Então, o texto de Atos, eu peço aqui para que a gente faça a leitura dessa passagem, Atos 7, de 54 a 60, nos mostra um pouquinho a respeito disso. Quem lê para mim? Atos 7, 54 a 60. Atos 7, 54 a 60. 54 a 60. E ouvindo isto, eles enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele estava cheio do Espírito Santo e, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritavam com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando da cidade o apedrejavam. E as testemunhas dispuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Até os 60? Isso, pastora. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Eu só quero fazer um breve parênteses aqui. Embora nós estamos estudando sobre a vida do apóstolo Paulo, eh, e esse é o objetivo aqui dessa nossa aula, que influência de Estevão, na verdade? Como que a gente não sabe muita coisa sobre Estevão? O que que a gente sabe sobre Estevão? A gente não sabe muita coisa, não sabe, por exemplo, da sua vida, a gente não sabe ali o que ele fez, mas as pouquíssimas coisas que a gente sabe, a gente vê o suficiente para ter como a inspiração para nós. Então, o que a gente sabe sobre Estevão? Alguém que deu testemunho de Jesus, embora a gente não saiba muita coisa. E alguém que permaneceu firme ali em Cristo. E se a gente deve ali a Paulo boa parte do Novo Testamento, né, o quanto que Paulo influenciou, mudou a vida de muita gente, o quanto que ele trouxe contribuições importantíssimas para nós, eu tenho a certeza que um pouquinho desse galardão vai para quem? Para Estevão. Então, o que eu quero dizer com isso aqui? Às vezes você não vai ser a pessoa que será tão conhecida ou influenciará tanta gente, mas o seu testemunho de vida influenciará alguém que será que produzirá um impacto enorme nessa terra, né? Então, às vezes a gente fica assim se cobrando, nossa, mas que influência que eu tenho? Olha aqui o exemplo de Estevão, né? Então, isso aqui fazer esse breve parênteses aqui. Voltando aqui para Paulo, o que eu quero destacar? Exatamente esse ponto, que as vestes de Estevão foram deixadas aos pés de um jovem chamado Saulo.
E a partir de então a sua vida foi transformada. Em Atos, no capítulo 9, Paulo tem a experiência a caminho de Damasco, 240 quilômetros aproximadamente, nessa viagem que ele estava indo, e ainda convicto, mas pensa que, já pensando, né, como que alguém morre desta forma, como que alguém morre ainda perdoando os seus ofensores e entregando a Deus e vendo os céus abertos, né. Imagina o quanto que isso não reverberou na mente de Paulo. A experiência em Damasco, eu penso que só foi um estopim. Eu penso assim, Paulo, eu gosto de pensar dessa forma. Paulo, ele era alguém tão convicto, tão firme das suas certezas, que realmente Jesus precisava aparecer para ele, para mudar essa realidade de vida. Porque as coisas foram acontecendo, né, e Jesus fala assim para ele: "Você está recalcitrando, né, duro te é recalcitrar contra os aguilhões. Você está lutando contra algo que eu estou te mostrando desde o início e você não está acreditando". Então imagina um Paulo bem teimoso, no sentido de não abrir mão das suas certezas, das suas crenças. Mas tudo isso foi mexendo com Paulo, foi mexendo muito com Paulo, não tenha dúvidas disso. Até que, na experiência em Damasco, então, ele, muda, né, e ele se converte. Aquele que perseguia, passou a ser perseguido. E desde então, o apóstolo Paulo tem uma vida completamente transformada. A gente não costuma enfatizar, mas logo que o apóstolo Paulo se converte, o apóstolo Paulo fica 3 anos na Arábia, no deserto da Arábia ali, na região de Damasco. Fazendo o quê? Ressignificando a sua vida, 3 anos. Então, olha a importância também, né, o quanto que a gente aprende de forma prática com esse ensino, de às vezes você realinhar a sua ideia. Se a gente pensa assim, hoje é praticamente impossível alguém nessa correria que a gente está, ainda mais morando em São Paulo, parar por 3 anos, nossa, imagina 3 anos, como que eu vou parar 3 anos? E a minha igreja, e o meu ministério, e o meu emprego? E eu não estou dizendo que você deva parar 3 anos necessariamente, mas às vezes é importante fazermos algumas pausas para ressignificarmos a nossa vida e caminharmos na direção correta, não apenas vivermos por existir. Então, Paulo fez isso. Por 3 anos ele ressignificou, ele precisava desse tempo. 3 anos, hein? 3 anos é um tempo considerável. Ele fez isso e começou a ressignificar a sua vida para que depois, quando ele foi, de fato, ser o apóstolo, ele pudesse, com total empenho, cumprir com a sua missão. Posteriormente, viaja a Jerusalém, onde os irmãos estão receosos de recebê-lo, mas ele vai lá e conhece os apóstolos para então se apresentar, né, e ali colaborar com o ministério. Esteve depois nas suas viagens missionárias junto com Barnabé e desenvolve aí todo o seu ministério. Algumas passagens bíblicas que nos dão base para esse tipo de informação. O texto de Gálatas 1, de 14 a 18, que eu peço para alguém ler aqui para nós, por gentileza. Tem que ler para mim? Gálatas 1, de 14 a 18. Pode ler, Rafa? Pode sim, Fê. As aulas voltaram e a sopa também. Olha o barulho da presta atenção. Aí é bênção, hein? É Gálatas. 1, de 14 a 18. Tá. 14 e 18. Certo. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus na minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim. Mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro. Pessoalmente, estive com ele 15 dias. Também. Obrigado, Fê.
Tem Bora. uma passagem que eu vou ler aqui com vocês, alguns versículos, Atos 9. é, Atos 9, versículo 19, diz assim: E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Cristo que este é o Filho de Deus. E todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais sacerdotes? E assim vai dizendo um pouquinho mais a respeito de Saulo. O fato é que a conversão dele, de fato, surpreendeu muita gente. Pode ser também, a gente não sabe, que Paulo tenha ficado esse tempo para a galera talvez se esquecer um pouco dele, para que desassociasse Paulo de quem ele fosse. Pode ser, não é uma hipótese de toda descartada, né? Enfim. Mas, de qualquer forma, sendo esse um dos motivos ou não, certamente Paulo esteve lá para ressignificar. Imagina, Paulo perseguindo todos os cristãos, quantas famílias Paulo destruiu, quantas mães solteiras, né? Porque Paulo mandou matar os seus maridos, mandou matar os seus filhos, quantos filhos órfãos, o quanto que isso não pesou na cabeça, no pensamento de Paulo, e o quanto que ele ficou ressignificando, né? Quanta besteira eu fiz na vida, né? Eu mandei matar aqueles que estavam certos. Então, o quanto que a graça de Deus foi abundante na vida de Paulo. Então, quando Paulo fala de graça, ele não fala de algo que ele não experimentou, ele fala de algo que ele viveu, de fato, né? Paulo foi muito cruel durante toda a sua vida antes de se converter. Por isso, estudar as fontes do pensamento de Paulo não é tão fácil assim. A gente tem visto aqui, eu tenho mostrado para vocês e provocado um pouco a respeito de como funciona a cabeça dele. Agora, as fontes do pensamento de Paulo diz respeito com relação às bases. Quais são as bases que Paulo tem ao trazer as suas afirmações? Quais são as bases que Paulo tem ao trazer os seus ensinamentos, tá? Antes disso, até aqui tá de boa, vocês estão conseguindo acompanhar? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá suave? Muito bem. Então vamos lá. Dando continuidade. Bom, o estudante de Paulo depara-se com algumas dificuldades quando tenta recriar o seu pensamento teológico, pois as epístolas de Paulo não são tratados teológicos, mas sim escritos vivos, pessoais, escritos com um sentimento profundo às congregações cristãs, que em sua maioria foram fundadas pelo apóstolo Paulo. Então, quando a gente tenta reconstruir a base do pensamento de Paulo, a gente se depara com essa dificuldade exatamente por quê? Porque Paulo não deixou um tratado de teologia sistemática, no sentido de dizer assim, olha, esse é o meu pensamento, tudo que eu penso sobre esse assunto está aqui. Não, não foi isso, é mais ou menos assim. Se alguém tivesse a tarefa de reconstruir a vida de qualquer um de nós daqui a algum tempo, né, após a nossa morte, e se baseasse apenas na nossa conversa de WhatsApp, por exemplo, apenas a título de exemplo, para dizer, olha, o fulano de tal era uma pessoa que falava muito sobre futebol. Por quê? Porque era essa única fonte que ele tem. Mas não analisaria você no seu trabalho, não analisaria você na igreja, não analisaria você na sua família. Por quê? Porque ele só teve acesso ao WhatsApp. E ele diria assim: nossa, como ele era brincalhão, essa pessoa não é séria, né? Aliás, se alguém ler as nossas conversas de WhatsApp daqui a algum tempo, ver esses nossos montes de emotion, não é assim? Acho que não é uma particularidade minha. Vai dizer, nossa, esse aqui não era pastor, não. Esse aqui não é possível que, que dava aula, esse aqui não é possível que era alguém que levava a vida a sério, não. Porque baseia-se, é uma análise o quê? Unilateral, né? Baseada apenas em algumas fontes, né? Não dá para a gente tirar uma. Eu não posso, por exemplo, dizer que uma pessoa não conhece sobre um determinado assunto se eu não tive a oportunidade de ouvi-la exaustivamente sobre aquele assunto. Da mesma forma acontece com Paulo. Quando a gente tenta reconstruir o pensamento de Paulo, nós nos deparamos com a tarefa de reconstrução baseada apenas em parte dos seus pensamentos. Então eu não posso dizer, por exemplo, que Paulo não falava, não conhecia sobre a escatologia
porque ele não citou tanto escatologia em seus escritos. Então, por quê? Porque pode ser que as epístolas não demandaram isso. Isso é apenas exemplo, porque Paulo fala bastante de escatologia, fala em Tessalonicenses, fala em algumas outras, mas só para vocês terem uma ideia, tá? E também não posso afirmar que tudo o que Paulo conhecia está afirmado ali, porque as epístolas de Paulo, assim como nós trabalhamos aqui no decorrer do panorama do Novo Testamento, elas são circunstanciais, ou seja, elas surgem mediante a uma circunstância. Então, Paulo vai falar de um assunto à medida que aquele assunto se faz necessário. Paulo vai falar sobre casamento não para escrever um livro sobre o casamento, mas para atender pastoralmente aquela comunidade. Percebe a diferença? O Paulo não está ali igual, por exemplo, o José Gonçalves, que está falando sobre o casamento de uma forma abrangente em nossos dias. Está dando uma palestra, está pregando, está dando uma aula sobre família, sobre casamento. Não. Paulo está falando sobre casamento a partir da perspectiva de um problema que está acontecendo, por exemplo, em Coríntios. E aquilo não traz todo o pensamento dele, então traz parcialmente. Essa é a dificuldade que a gente tem para resgatar isso daqui. Então, Paulo debate os assuntos à medida que surge uma necessidade particular em uma dada igreja que requeria a sua instrução. Para dizer que não, a única epístola de Paulo que traz uma visão mais geral do seu pensamento, mas que não necessariamente traz todo o seu pensamento, é a epístola aos Romanos. A epístola aos Romanos se assemelha, mas não é que necessariamente o seja, mas a um tratado teológico, tá? Ela não é, ela tem as suas circunstâncias, sim, mas ela traz ali algumas questões de forma mais teológica, né? Então, o pensamento teológico está muito de Paulo está muito concentrado em Romanos, mas não quer dizer que todo o seu pensamento está ali. E em Romanos, por exemplo, Paulo não fala sobre escatologia, que são os acontecimentos do fim. Então, se por um acaso nós tivéssemos acesso apenas à Epístola de Paulo aos Romanos, nós não conseguiríamos imaginar o que Paulo pensaria a respeito da ressurreição, da nossa ressurreição em Cristo. Mas isso não nos daria base para dizer que Paulo não tinha o seu próprio pensamento. Mas como nós temos epístolas como 1 Coríntios e 1 Tessalonicenses, isso nos ajuda a reconstruir um pouquinho mais a respeito do seu pensamento. Então, baseado nos seus escritos, né? Então, todo esse cuidado para dizer que baseado nas fontes que nós temos, e não quer dizer que necessariamente seja o todo, mas baseado no que nós temos, então, nós temos algumas informações que nos ajudam a reconstruir as suas fontes, ou nos ajudam a entender o seu próprio posicionamento e comportamento. E o primeiro deles que eu quero destacar aqui com vocês é com relação à atitude de Paulo com a sua própria mensagem. A atitude de Paulo com a sua própria mensagem. E o que nós observamos dentro disso? Em todas as epístolas paulinas, Paulo demonstra, de forma comum, um senso de autoridade. Paulo não é alguém, se é que nós podemos dizer assim, autoritário a ponto de anular as pessoas, ou a ponto de transmitir, de ser arrogante, de ser orgulhoso, não é isso. Mas Paulo tem autoridade. Acho que isso é nítido, né? Eu acho que nem precisa destacar o quanto que Paulo possui autoridade a dizer. Paulo, então, é diferente, por exemplo, de João nesse sentido. João, ele tem uma abordagem muito mais sutil, muito mais leve. Paulo é aquele camarada, todos nós aqui devemos conhecer alguém nesse sentido, que se te chamou para conversar, você pode ter certeza que vai te dar uma porrada. Nem que seja de leve, baseado nas fontes que a gente tem. Se você ouvir lá um WhatsApp, Paulo, vamos tomar um café? Olha, vai com o lombo cingido, porque o teu lombo vai herder. Tenha a certeza disso. Diferente de João, se você falar assim, João, se João pudesse te mandar uma mensagem, você vai, opa, que bom, né? Vou receber uma palavra aqui vou me sentir melhor, né? Vou me sentir amado, vou me sentir aqui exaltado. Olha o apóstolo Paulo aqui, ó, brabo, já bem nervoso aqui. Então, Paulo tinha essa questão de um senso de autoridade muito emergente, muito aqui destacado, né? Paulo, por exemplo, quando lida com a questão do casamento, ele coloca a sua autoridade no mesmo patamar que o Senhor Jesus, para você ter uma ideia. Claro que
nós entendemos isso como o apóstolo Paulo sendo inspirado por Deus, né? Nós compreendemos tudo isso dentro daquilo que eu trabalhei com vocês em introdução bíblica. O apóstolo Paulo é alguém inspirado pelo Espírito Santo. Então, olha só, 1 Coríntios 7, de 10 a 12. Quem lê para mim? 1 Coríntios 7, 10 a 12. 10 a 12. Isso, pastora. 7, 10 a 12. Todavia, aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não, Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Pastora, já deixa aberta, por gentileza, 1 Coríntios 14, 37 e 38, tá? Tá. Já peço para a senhora ler. Então, nesse texto que a pastora leu para nós, isso é muito claro. Olha, não é necessariamente o senhor, mas eu, que tenho a mesma autoridade, né? Se Paulo fosse contemporâneo. Eu, que tenho aqui toda a credencial para dizer para vocês. E aí começa a dizer um monte de coisa. Paulo, nessa mesma linha, aliás, né? Agora sim também, né? É uma análise parcial que eu falo para vocês. Muito desse senso de autoridade vem de Coríntios. É claro que está presente em outras epístolas também. Pode ser que os coríntios precisassem de alguém com punho mais enérgico? Sim, obviamente, né? A nossa análise está se baseando nisso daí. Porém, eu penso que muito disso reflete a personalidade do apóstolo. O apóstolo Paulo advertia severamente os coríntios, e não os corintianos, que fique bem claro, que se considera, né, que fique bem claro essa diferenciação, que se consideravam pessoas espirituais, que eles deveriam reconhecer que o apóstolo estava escrevendo a vontade de Deus. E se alguém não reconhecesse isso, que essa pessoa deveria ser ignorada. Claro que o contexto de Coríntios, principalmente segunda Coríntios, né, primeira um pouco menos, tem a questão da autoridade, onde os coríntios não reconhecem a autoridade do apostolado de Paulo, tá? Mas isso é uma questão que é bem destacada ali no contexto da carta. Pastora Odete, por gentileza, o texto lá de 1 Coríntios 14, de 37 a 38. 14, 37 e 38. Se alguém cuida de ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Gostei dessa ênfase, pastora. E deixe para lá. Que seja deixado de lado. Pastora, sem querer abusar ainda, mais dois textos, por gentileza. Já deixa o primeiro já aberto em 2 Coríntios 10, versículo 8, e daqui a pouco eu peço 2 Coríntios 11. Então, o apóstolo Paulo, em linhas gerais aqui, né, na nossa na tradução faraônica, ficaria assim: ah, você é espiritual, então? Ah, muito bem. Você é um espiritual e você está ignorando o meu escrito, porque eu estou escrevendo em nome de Deus. Então, que você seja deixado de lado. Você não é espiritual coisa nenhuma, porque eu estou escrevendo pelo Espírito de Deus. Se você não reconhece, você que se acerte com Deus, você vai ser negligenciado. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. É isso. Aliás, eu não sei se alguém já viu aqui, tem aqui, eu não sei se o nome, tem, eu não sei se é acho que é um perfil do Instagram, que tem lá um negócio lá do Paulo e suas cajadadas não lembro exatamente como é que é. Eu sei que tem uma imagem que fala assim, o apóstolo Paulo fala alguma coisa bem popularizando, bem escrachadora mesmo, aí alguém fala assim, mas Paulo, a gente não pode ver isso. Ah, então escreve aí vem o texto mais polido, sabe? O texto mais popular. Se eu achar algum, eu mando lá para vocês. E é mais ou menos isso daí que está acontecendo, tá? Olha, agora, a ênfase tão grande, ainda maior, né? Porque na 2 Coríntios, que é o texto que a pastora vai ler, ainda se repetindo, demonstrando esse senso de autoridade. Pastora, por gentileza, 2 Coríntios 10, 8. Porque ainda que eu me glorie mais alguma coisa do que. Porque ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para a edificação e não para a vossa destruição, não me envergonharei. Pastora, agora 2 Coríntios 11, versículo 6. Versículo 6.
E se sou rude na palavra, não sou, contudo, na ciência. Mas já em tudo nós temos feito conhecer totalmente. Pastora? Vocês estão meu. Acho que deu uma travada. Vocês estão meu. Eu estou ouvindo, acho que é eu dela. Ah, tá bom. Acho que a pastora voltou. Tá ouvindo agora, pastora? Posso falar? Pode sim. Repetir? O 11:6? Isso, por gentileza. E se sou rude na palavra, não sou, contudo, na ciência. Mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Muito bem, muito obrigado. Então, olha só, demonstra um pouquinho mais disso daí. Eu me glorio da minha autoridade. Eu estou acima. Tem outras passagens que eu não destaquei aqui, onde Paulo fala assim: já passo para você, Fê. Quem são esses mestres aí que estão ensinando vocês? O que que eles fizeram por vocês? Eles não fizeram o que eu fiz. É isso que Paulo está dizendo. Diga, Fê. Não, Rafa, eu achei que um meme dele que você falou. É na página Tio Paulo Cajadada, chama. Isso. É assim, ele fala. que- É engraçado. Quem tá com fogo demais tem que casar logo. Mas, Paulo, não podemos escrever assim. Então escreva aí. Mas se não podem conter-se, casem-se. Porque é melhor casar do que abrasar-se. Manda lá pra gente, Fê. Mano, Manda lá pra gente. É bem isso daí, é bem isso daí. Essa daí foi a mais, né? Quem tá com fogo demais. É bem nesse nível aí mesmo. Paulo amaldiçoa todos aqueles que pregam o evangelho diferente do seu. Olha o nível. Tá pregando diferente de mim? Anátema, amaldiçoado você. Gálatas 1:6-8, né? Quem está pregando algo diferente do evangelho, que é o anátema, agora numa epístola diferente, que é a epístola de Gálatas, dizendo isso daí. Eu não quero nem saber, eu não quero nem saber quem é que seja. Olha o senso de autoridade de Paulo. Ainda que seja quem? Um anjo. Ele é anátema, ele está condenado. Olha a autoridade de Paulo, né? Então, para reconstruir o pensamento, né? Quais são as influências de Paulo? Passa por um dos pontos esse. Com que base Paulo escreve? De autoridade. Muita autoridade. E ele parece que defende essa autoridade ferrenhamente, né? E ele é muito incisivo nisso daí. Paulo também diz lá em Tessalonicenses, em 2 Tessalonicenses 3,14, que quem não obedece a ele, que não deveria, o pessoal da igreja não deveria nem sequer associar com ele. 2 Tessalonicenses 3,14. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por essa epístola, nem vos associeis com ele. Deixe esse camarada sozinho. Se vire, não quero saber. Eu sou o homem de Deus. É impressionante, né, essa convicção do apóstolo Paulo, essa certeza aí. E muitas das suas outras orientações passa aí dessa forma. Então, o que isso nos transmite dentro desse primeiro momento, que Paulo era muito severo, assim, Paulo era muito convicto, muito firme, né? Paulo não era alguém que titubeava, não. Paulo era alguém muito certeiro, diferente de quem, por exemplo, se nós fizéssemos análise de Pedro. Pedro, aparentemente, tinha um posicionamento dúbio, né? Pedro tinha um posicionamento o quê? Confuso, diferente. Quer falar, pastora Odete ou pastor Carlos? Nossa, eu ia falar agora, precisava de um Paulo, né? Porque Precisa. se ficasse com os outros lá, né? Os outros 12, não ia fluir o negócio, né? Porque por isso que quebrava o pau, porque, né? Eu estava lendo sobre eles hoje, sobre essa passagem de Paulo pegar no pé de Pedro, né? Mas Aham, é porque Pedro ficava meio preocupado, assim, de agradar gregos e troianos, vamos dizer, né? E sim. Paulo chega para ver, qual é que é a sua? É bem. É como se Paulo falasse assim, ô seu duas caras. É, ele era terrível. Mas Era, precisava disso, né? Porque eu fiquei até pensando que Paulo foi chamado para os gentios e Pedro ficou com os judeus, né? E o que deveria, na razão e lógica humana, deveria ser ao contrário. sim.
porque o Paulo era o acadêmico, vamos dizer. O acadêmico deveria enfrentar os judeus, que eram os que Os instruídos, sabiam né? de tudo, né? Sabiam de tudo, e ele podia confrontar com todo o conhecimento dele. Mas foi ao contrário, né? O acadêmico saiu para o gentil, né? E o ignorante, entre aspas, o pescador, Foi ficou para os judeus. É, aí a senhora falando me lembra a passagem, né, de que Deus escolhe as coisas loucas para confundir os sábios. E o próprio apóstolo Paulo dizendo, e é exatamente isso, né? Deus inverte, né? Na nossa lógica humana é exatamente isso que a senhora falou. Não, vamos preparar isso daqui, mas às vezes não é o que Deus quer, né? Não é os planos de Deus que são totalmente inversos aqui. Mas de fato, realmente esse temperamento, essa personalidade é muito destacado aqui em Paulo, né? Aí, assim, são vários motivos, né, para argumentarmos isso daqui. Mas a grande questão é que, independente da base que fez com que Paulo fosse dessa forma, ele era, assim, muito firme, né? Agora, da mesma forma que precisa de Paulo, também precisa dos Pedros, do João, dos Mateus, porque se fosse só Paulo, nossa, ia quebrar o pau com Graças todo. a Deus. E graças a Deus que Deus levantou uns Pedros aí, um João. A gente precisa de João também, né? Para acalentar-nos, né? Porque senão um bambu enverga e quebra. Então a gente precisa de alguém para assim, opa, peraí, vamos devagar, pera lá, que a coisa não é bem dessa maneira aí. Pessoal, vou encerrar por hoje, alguns minutinhos mais cedo. A gente ainda tem muito conteúdo, mas não vou avançar para não interromper aqui. Prefiro deixar para a próxima aula, tá? A gente ainda está aquecendo nessa primeira aula do ano. Nós vamos ter muita coisa para ver no decorrer aí daqui para frente. Até aqui tá de boa, tá tranquilo. Alguma pergunta? Alguém quer falar algo? Tranquilo, de boa. Tranquilo, Rafa, de boa. Beleza. Só, só uma coisa que eu concordo que você falou bem no início da aula hoje, É, que para mim, tipo, tipo assim, depois de Jesus, Paulo é o mais, não tem como, sim, entendeu? Tipo, sim. ele é um cara que eu amo as cartas de Paulo, né? Você lê ali, você fala, meu, que unção, que intimidade com Deus que esse cara tinha, meu Deus do céu. Sim, sim. Né? Né, e é interessante, né? Assim, se a gente vai pegando essas lições e traz para o nosso dia a dia. Às vezes a gente vê algumas pessoas e nós mesmos nos encontramos nessa situação. Qual é a vontade de Deus para determinada situação, por exemplo, né? Qual é a determinada vontade de Deus? Vamos trazer aqui numa aplicação prática. Para o meu ministério, eu devo permanecer nessa igreja ou devo ir para uma outra igreja? E a pessoa, às vezes, ela fica titubeando, assim, muito naquela questão, né? Fala assim, ai, meu Deus, Deus não me mostrou, Deus não me falou nada, né? Porque Deus não abriu o mar vermelho para mim, para mostrar que não apareceu com um letreiro grande. Se fosse Paulo, Paulo falou assim: eu tenho no meu coração que eu quero ir para lá e eu penso ser a vontade de Deus e eu vou. Às vezes é assim, é isso que falta, né? Eu não estou dizendo que você não deve orar, que não deve buscar em Deus, mas às vezes a gente coloca um negócio tão. Deus vai mostrar em letreiros, garrafais, vá para tal igreja. Não, às vezes já está no seu coração. E Paulo nisso era espetacular. Acabou. Decide. E uma coisa que, Rafa, que eu aprendi com o pastor, né, da igreja que eu era, antes de eu ir para Cefas, né, ele falava um negócio que a Camila repete muito aqui em casa, né, e ele já é mais de idade, tem acima de 60, né, ele fala assim, meu, vocês têm que orar e agir, não É é isso só aí. orar, entendeu? Ficou uma frase, tipo, é orar e agir, tipo, marcou, é um jargão que ele usava no culto, que até hoje eu carrego na minha vida, e, tipo, compartilhando eu vou, né, então Sim, Paulo era isso, ele não só orava, ele agia também. sim, sim. E aí diz assim: penso eu ter o Espírito de Deus. As minhas decisões estão coerentes com a vontade de Deus. É isso. É isso. Bom, pessoal, muito obrigado pelo retorno, né? Temos um ano pela frente de muito aprendizado, uma jornada incrível aí para todos nós. Esse é só o comecinho. Vamos ter ainda ao longo aí desse ano 39 outros encontros, né? E a gente vai caminhando isso daí. Continuo à disposição de vocês, contem comigo e estamos junto nessa. Desejo a vocês aí uma ótima semana. Deus abençoe a todos
E fiquem na paz. E Amém. até Deus semana que abençoe. vem. Deus abençoe, gente. Deus Deus abençoe. abençoe, Olhem Rafa. por mim aí, apresenta a Amém. Amém. Melhora Melhoras, sim, pastora. querido. Melhora. Deus Vamos orar, abençoe. querido. Ei, fica Vamos com orar sim, Deus. querido. Tchau, Deus tchau. abençoe. Amém. Tchau, tchau. Deus abençoe. Deus abençoe.